Então, começando a pauta do dia 2 de setembro, período da tarde. Item 50, doutor Pinheiro. Item 50, Edson de Oliveira Rodrigues, recurso voluntário, interposto em face de acórdão da DRJ São Paulo 2, que julgou improcedente impugnação contra auto de infração de imposto de renda, anos calendário 4 e 5, cientificado em 28 de 8 de 2009, que constatou omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada. Eu destaco os tópicos levantados nas razões de impugnação. A seguir, transcrevo a ementa do acórdão de impugnação. Intimado interpõe recurso, alegando tempestividade, uma preliminar de que o auto de infração não pode ser levado em consideração porque todos os atos e fatos, ou boa parte deles, têm seus nascedouros em auto de infração anterior. Para o ano de 2004, a maior parte dos depósitos é originado em um saldo de 250 mil em dinheiro que era mantido. A fiscalização não teria contestado o valor, e sendo mantida a existência de tal valor, cairia por terra toda a argumentação e assim ele desenvolve. No mérito, a legislação vigente não vedaria a moeda corrente, vai tratar de diminuição processual, novamente fala do processo anterior, discorre sobre negócios entre irmãos, uma exterioração de ganhos, aumento patrimonial, que os depósitos não são fonte de tributação, vai tratar de presunção legal, prova cabal de origem, sobre bitributação, estoque de moeda já estaria na declaração anterior, trata do artigo 42, vai falar de origem declarada, transações com irmão, expurgo do montante de 80 mil e assim vai. Por fim, o recorrente pede o acolhimento do recurso para o cancelamento do auto de infração, eis que deve ser anulado completamente ou no mínimo alterado. Por força da resolução tal, agora de 2019, o processo foi convertido em diligência para que se esclarecesse se cotitular for intimada e se teria ou não apresentado declaração em separada. A Receita intimou então a cotitular para comprovar a origem dos depósitos, e esta se manifestou pela intempestividade de tal intimação. Retornando os autos conclusos para julgamento, o despacho de folhas determinou o devido cumprimento da diligência. Em face da resolução, foi emitido termo de informação fiscal a esclarecer que não houve, ao tempo do procedimento fiscal, intimação para cotitular a comprovar a origem dos depósitos, bem como que não houve lançamento de ofício em face da cotitular pertinente aos depósitos objeto do presente lançamento, sendo que a cotitular não apresentou declaração para os anos calendário objetos do lançamento. Instado a se manifestar, o recorrente apresenta petição sustentando a intempestividade da intimação da cotitular e o cabimento da aplicação da súmula 29 do CARF, é o caso concreto, é o relatório. A admissibilidade diante da intimação em 19 de 10 de 2011, recurso interposto em 28 de 11 de 2011, tempestivo, tomo conhecimento, depósitos bancários. O recorrente sustenta ser aplicável ao caso concreto a súmula CARF 29, apesar de se tratar de argumentos trazidos em sede recursal, quando da manifestação sobre o resultado da diligência, trata-se de pressuposto legal para a presunção legal de omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, sendo, portanto, da essência da infração, motivo pelo qual não há que se falar em preclusão. Todos os extratos constantes dos autos revelam que a conta, número tal, do Banespa Santander é conjunta com o Vânia. Cito as folhas. A única conta a dar origem aos depósitos considerados como de origem não comprovada. Nas declarações de ajuste anual do autuado, não consta informação de dependente. O termo de informação fiscal resultante da conversão de julgamento em diligência asseverou, daí eu transcrevo o que eu já havia dito. Note-se que, apesar
Já que o titular não ter formalizado a declaração em separado, houve opção por declaração em separado, eis que não constou como dependente da declaração do recorrente. Portanto, a falta de intimação da cotitular para a justificação da origem dos depósitos bancários é causa em si da não caracterização da omissão dos rendimentos, tendo em vista que a autoridade fiscal não cumpriu o rito lançado no parágrafo 6º do artigo 42 da Lei 9.430 de 96, não se estabelecendo a presunção legal, no entendimento respaldado pela súmula CARF 29. Desnecessária análise das demais alegações do recorrente, uma vez que o acolhimento do presente argumento enseja a insubsistência do lançamento. Isso posto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento. Clébison. Acompanho o relator. Raide. O relator. André. Rodrigo. Matheus. André. Acompanho. Nesse caso, eu também vou ter que acompanhar. Então, por unanimidade de votos, dá provimento ao recurso voluntário. 51. Aqui deixa claro, é porque ele alega, né, que não foi, né, não estou aplicando de ofício a súmula, ele traz a... 51. Cleiton Alexander Silva Duarte. É um recurso voluntário, interposto em face de acórdão da RJ Belo Horizonte, julgou improcedente impugnação contra auto de infração referente ao imposto de renda à pessoa física no calendário 2005, por acréscimo patrimonial a descoberto. Na impugnação, destaca aqui os tópicos da impugnação, a seguir transcrevo as emendas do acórdão de impugnação. O recurso voluntário ele vai discorrer sobre tempestividade, doação e distribuição de lucros em espécie, não comprovação da omissão ou recolhimento a menor. Eu vou detalhar aqui os argumentos. Ele também fala sobre legalidade da doação, validade dos registros contábeis e valor declarado, vai tratar de aquisição e parcelas dos bens. Eu detalho aqui no relatório, requer a intimação do advogado por via postal, publicação no Diário Oficial, é o relatório. Voto. Admissibilidade. Diante da intimação em 22/3/2012, interposto na segunda-feira, 23/4/2012, tempestivo. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento. Sobre as alegações de doação e distribuição de lucros em espécie, não comprovação da omissão ou recolhimento menor, legalidade da doação, validade dos registros contábeis e valor declarado, aquisição parcelada de bens. O acréscimo patrimonial descoberto resulta de se ter por não comprovada doação e de se ter considerado aquisição de moto niveladora como sendo à vista. A fiscalização considerou que a simples informação da doação nas declarações de ajuste anual não seria suficiente para se provar a doação de 165 mil em dinheiro no período de setembro a dezembro de 2005. Além disso, considerando que a doação teria sido custeada com recursos advindos de distribuição de lucros, a fiscalização sustentou não haver prova da transferência dos valores distribuídos a título de lucros, embora tenham sido apresentados registros contábeis da empresa e declarações dos interessados. Além disso, ressalta a partir da distribuição de lucros, a doadora teria também, ressalta que a doadora teria também emprestado 400 mil para terceiro, sendo a soma do valor doado com o valor emprestado superior ao montante distribuído de lucros. Não há nos autos prova da efetiva transferência de 165 mil doados em espécie. Nada impede doação em dinheiro, mas, uma vez intimado, compete ao contribuinte provar a transferência do dinheiro em efetivo. Perguntas e respostas orienta a declaração da doação pelo doador e pelo donatário, mas isso
não significa que não se tenha de comprovar a efetividade da operação, uma vez intimado o contribuinte para tanto. O presente colegiado, inclusive, já decidiu por unanimidade. Eu transcrevo aqui uma ementa de um acórdão, agora de novembro de 2019. No mesmo sentido, pode ser lembrado o acórdão da Câmara Superior, que eu cito. Não se provou também a efetiva transferência dos recursos em espécie da empresa a distribuir lucros para a doadora, sendo que, para tanto, não se prestam registros contábeis e declarações. Situação análoga, por se referir ao fiscalizado e não ao doador, foi objeto de deliberação unânime pelo presente colegiado já no referido acórdão que eu citei antes. Transcrevo da ementa o excerto pertinente. No mesmo sentido, pode ser lembrado o acórdão da Câmara Superior, que eu aqui cito. Além disso, o recorrente também não demonstrou como o montante de 413 mil de distribuição de lucros poderia justificar uma doação de 165 mil e um empréstimo de 400 mil ao mesmo tempo. Os princípios e regras, bem como a doutrina e a jurisprudência invocados pelo recorrente, não têm o condão de afastar a constatação de não ter o recorrente, no caso concreto, apresentado prova hábil e inequívoca a demonstrar a doação e a distribuição de lucros. Por fim, em relação à alegação de aquisição parcelada da moto-niveladora, o recorrente sustenta que as provas apresentadas para a fiscalização seriam suficientes para comprovar o parcelamento. Há nos autos nota fiscal de venda CFOP 5551, emitida em 17/10/2005 e a envolver moto-niveladora. Embora conste da nota fiscal que se trata de venda com reserva de domínio, o preço é discriminado como se tratasse de pagamento à vista, no montante único de 200 mil. E folhas 17 e 23. Portanto, o documento é equívoco. Intimado a comprovar a forma, o meio, a vista, a prazo, em parcelas, etc., em cheques, transferências bancárias ou outro meio. Então, a comprovar forma, meio e data de pagamento dos valores relativos às aquisições de bens no ano calendário de 2005, o recorrente inicialmente informou o pagamento à vista, e folhas 14 e 15. Posteriormente, apresentou informações complementares, simplesmente discriminando em sua informação as datas em que teria pago o preço em 4 parcelas. Em espécie, 50 mil nos dias 17/10, 17/11, 17/12 e 17/1, 4 parcelas de 50. Não tendo o recorrente comprovado, com prova inequívoca, tratar-se de venda a prazo e nem demonstrado quando e como efetivamente pagou a moto-niveladora, entendo como razoável a presunção de pagamento ter se efetivado em outubro de 2005. Intimação. Indefere-se o requerimento de intimação do advogado em face do disposto no artigo 23 e da jurisprudência sumulada pela súmula 110. Voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento. Perguntas? Não? Então votamos. Clérison. Acompanho o relator para negar provimento. Raide. Andréia. Rodrigo. Acompanho. Por unanimidade, votos negar provimento. 52. 52. Tem um ruído, Pinheiro, no seu áudio.
Olha, eu estou usando assim porque estão em obras aqui na fachada do prédio. Acho que é pior se eu não usar o microfone. Vou tirar o microfone e colocar de novo, ver se melhora. Não, pode ficar, mas eu acho que ele fica raspando em algum lugar, ou então segura ele, porque ele dá um ruído no áudio. Sim, sei lá, às Pode vezes ter ajuda. raspado no teclado aí em algum lugar. É. Ou na roupa, não sei. Vamos lá. Parou de ouvir o Pinheiro. O áudio dele sumiu. Mas ele não tá falando. Ah, ele tava falando. Ah, tá. Melhorou? Agora sim. Eu tentei prender na gravata, vamos ver se melhora. Beleza. Pode ir. 52. Congelou? 52 agora, correto? Correto. Cristiano Paiva Neves. É um recurso voluntário contra acórdão da RTRJ Belo Horizonte, procedente de empate, impugnação contra auto de infração. Referente ao imposto de renda à pessoa física no calendário 2002, por omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada. Eu transcrevo os tópicos da impugnação, transcrevo a seguir as emendas do acórdão de impugnação em um excerto do voto. O acórdão de impugnação, contra ele tem razões recursais aqui que eu transcrevo tempestividade. Vai ter um tópico sobre nulidade, condução irregular do mandado de segurança, que eu discorro aqui também. Uma nova preliminar de nulidade sobre vício de forma, que eu também discorro sobre os argumentos. No mérito, ele vai entrar numa argumentação de desrespeito a direitos fundamentais, dignidade da pessoa humana, e assim vai tratar dos pontos controversos, valores com justificação não aceita, entra pontualmente, discorrendo sobre os montantes. Aí eu resumi a argumentação. Em síntese, esse é o relatório. Admissibilidade. Diante da intimação em 19 de 12 de 2011, recurso interposto em 13 de 1 de 2012, tempestivo, preenchidos os requisitos, tomo conhecimento. Nulidade. Condução irregular do mandado de procedimento fiscal. Em relação à alegada irregularidade na prorrogação do mandado de procedimento fiscal, devemos, de plano, afastar a alegação de nulidade por dois motivos. Primeiro, porque, enquanto documento eletrônico, suas respectivas prorrogações estão disponíveis na página. Segundo, em razão de o MPF se constituir em mero instrumento de controle interno, a argumentação tradicional, cito até as emendas da Câmara Superior, aqui, o argumento que eu normalmente sempre levanto, para concluir pela rejeição da preliminar. Nulidade e vício de forma. Segundo o recorrente, a citação à Lei 11.196 de 2005 seria indevida, por não tratar de matéria relativa a procedimento fiscal e por se identificar apenas com um diploma legal que acrescentou o inciso 4 ao artigo 37, incisos 7 e 9 do artigo 40 da Lei 8.245. A Lei 11.196 de 95, ela é citada na folha de rosto do auto de infração, e eu transcrevo, e ela é citada no que alterou o decreto 70.235. Portanto, a lei ela é específica para a alteração do artigo 16 do decreto 70.235, sendo absolutamente pertinente, esse que altera o dispositivo relativo ao processo administrativo fiscal de determinação e exigência dos créditos tributários da União. Não há destaque qualquer nulidade a ser declarada, rejeita-se a preliminar. A ébito. O recorrente sustenta que depósitos ao totalizar o montante de 68.521,86 foram efetuados em dinheiro por seu pai na conta do Banco Real para o pagamento de obrigações financeiras da família, tendo procuração para tanto.
No seu entender, desconsiderar a procuração significaria violar sua moral e dignidade enquanto pessoa humana, sendo indevidamente tratado por mentiroso. Devemos ponderar, contudo, que a procuração de folha 129, que é em papel 122, mesmo somada aos extratos bancários e às telas mensais dos valores creditados no Banco Real, elaboradas pelo recorrente a especificar quais seriam os depósitos efetuados por seu pai em dinheiro, não gera o convencimento de que os depósitos relacionados pelo recorrente no total de 68 mil euros quebrados se consubstanciarem em depósitos efetuados pelo otorgante da procuração e para a prática de atos decorrentes do mandato. Ainda que a procuração fosse por instrumento público, a simples apresentação da procuração é insuficiente para provar pontualmente quem efetuou cada um dos depósitos, bem como para demonstrar que os recursos advindos dos depósitos foram efetivamente administrados em nome do otorgante da procuração, apesar de alegar a prática de atos em nome de seu pai nos anos 2001 e 2002, o recorrente não apresentou prova para efetivamente demonstrar a prática de atos em concreto. O recorrente argumenta que depósitos da esposa, sem comprovação de transferências bancárias ou cheques, foram aceitos como justificar depósitos para cumprimento de compromissos da família. Logo, o mesmo entendimento deveria ser adotado em relação ao pai. Devemos considerar, contudo, que o recorrente não mais integrava a célula familiar de seu pai, tendo constituído sua própria célula familiar. Em relação à esposa, a situação é diferente, pois é justamente com ela que o recorrente compõe sua própria célula familiar, sendo razoável o acolhimento pela fiscalização da argumentação do recorrente de que a esposa teria depositado valores para o custeio de despesas da vida comum à vida na sociedade conjugal. Em relação ao pai, o recorrente atuaria como mandatário, com procuração formalizada por escrito, sendo razoável a exigência de prova das operações realizadas por força do mandato, não existindo ofensa ao princípio da isonomia e nem exigência contraditória ou arbitrária. A declaração de folhas 279 foi firmada pelo pai do recorrente, dando conta de que, por ser procurador-geral do município de Contagem, não tinha tempo disponível para efetuar pagamentos e obrigações financeiras perante terceiros. Depositava, por isso, cheques e dinheiro para o filho efetuar pagamentos. Então, essa declaração é genérica e não tem o condão de gerar convencimento em relação a cada uma das operações, a totalizar 68.521,86. Diante da presunção legal do artigo 42, cabia ao contribuinte comprovar de forma individualizada a efetiva origem de cada um dos depósitos, não se prestando para tanto a declaração genérica ou a invocação da procuração, na tentativa de se justificar uma série de depósitos relacionados com feitos pelo otorgante da procuração. A fiscalização, ao fazer valer o disposto no artigo 42 da Lei 9430, não viola direitos fundamentais do contribuinte nem agride sua moral ou dignidade enquanto pessoa humana. O raciocínio de fundo se aplica para todos os depósitos não comprovados. Sem a apresentação de um conjunto probatório, prova capaz de gerar o convencimento acerca do alegado pelo recorrente, de gerar convencimento, não há como se afastar a presunção legal do artigo 42. O recorrente argumenta que na mesma data do depósito de dinheiro, de 25.425,73, teria havido emissão de cheque para o pagamento de veículo arrematado pela cunhada, um valor próximo, tendo apresentado a declaração de ajuste anual da cunhada a especificar carro no valor de 24.100. E nota de arrematação no valor total de 25.305, sendo 24.100 o valor do bem e 1.205 de comissão. Logo, argumenta
argumenta tratar-se de movimentação de terceiro apenas a transitar por sua conta. De fato, na mesma data de 25 de 10 de 2002, a cheque compensado a debitar 28.128 e depósito a acreditar 25.425,73 na conta do Banco Real. O depósito foi relevante para fazer frente ao pagamento de 28.128, para ter saldo. Contudo, a nota de arrematação ela é posterior, ela foi emitida no dia 4 de 11 de 2002 e atesta que o leilão é do dia 31 de 10 de 2012. Logo, o cheque de 28.128 pago em 25 de 10 não guarda relação com o leilão. E o depósito também de 25.425,73. Logo, o cheque pago, né, bem como o depósito. Não detecto prova a demonstrar que tenha o recorrente pago a nota de arrematação emitida. Mais um detalhe. Em 4 de 11 de 2002. A declaração da cunhada não tem condão de alterar a constatação. Deu o Código Civil 219, CPC 15.408, portanto, a argumentação do recorrente não convence, sendo datas e valores manifestamente incompatíveis. O recorrente alega a movimentação de 26.200 como venda, aquisição e revenda de carros, a comprovar a origem no valor de 13.000. Especifica ainda as placas dos carros, mas não revela as datas envolvidas ou as condições dos negócios, e nem as vincula com lastro em documentação a depósitos específicos. Invoca adiantamentos diversos lá nas e-folhas 52, 53 e 56, e nem as vincula com lastro em documentação a depósitos específicos. Ele vincula a depósitos, mas eu não tenho uma documentação que trace, né, de que seriam essas datas envolvidas, as condições dos negócios, para demonstrar que esses valores de adiantamentos diversos seriam envolvidos na venda desses bens, e revenda, e aquisição. As razões recursais sustentam que o acervo rescisório não foi devidamente considerado. A fiscalização evidenciou os acertos rescisórios no quadro demonstrativo de folhas 24. Tomando os valores líquidos depositados, e o acordo de combinação ressalta que o salário for devido apenas até fevereiro de 2009 e que o acerto rescisório ocorrido em março foi registrado na dívida do mês de abril. Cito as folhas. O recorrente discorda que os valores do termo de exoneração tenham constado da DIRF. De plano, verifica-se que o termo de exoneração de folha 118 transitou pela DIRF, sendo inclusive idêntico o valor de imposto de renda retido na fonte informado na DIRF e o destacado no termo de exoneração. Logo, a premissa da alegação do recorrente não se sustenta. Em relação à movimentação da conta do Unibanco, no valor de R$ 29.132,10, o recorrente sustenta que a conta conjunta era movimentada exclusivamente pelo irmão. A fiscalização considerou que não foi apresentada a prova de ser a conta do Unibanco conjunta com o irmão do autuado, uma vez que o contribuinte teria apenas anexado comprovante de cartão magnético em nome do irmão. Com base nesse entendimento, lançou a totalidade dos depósitos de origem não comprovada em face do recorrente. Diante da apresentação de microfilmes de cheques emitidos no ano calendário de 2002, o acordo de impugnação concluiu ser a conta conjunta e, por isso, reduziu a base de cálculo à metade.
invocando o disposto no parágrafo 6º do artigo 42 da 9.430. Na declaração de ajuste anual do autuado não consta informação de dependente. A falta de intimação do cotitular para justificar a origem dos depósitos bancários, a causa em si da não caracterização, enfim, é a aplicação do parágrafo 6º do artigo 42 e a súmula 29 do CARF. Logo, prospera o inconformismo do recorrente no que toca aos depósitos da conta do Banco Unibanco. E suposto o voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para excluir da base de cálculo o montante de 14.566,05. Ele alega a súmula e alega que o dinheiro não é dele? Ou não? Não, ele fala que ele alega que o dinheiro não é dele, que o dinheiro é integralmente do irmão. Desde o primeiro momento até para a fiscalização, ele alegou que a conta era conjunta. Com o a irmão. Fiscalização com o irmão. Ele disse que a conta era conjunta com o irmão, apresentou o cartão da conta, só que na cartão da conta não tinha, aliás, não, apertou um cartão de débito elétrico lá, Sim. mas não tinha dados da conta para vincular o período. Daí o fiscal concluiu que a conta era exclusivamente deste contribuinte e lançou a integralidade contra ele. Daí a DRJ vem com base nos microfilmes dos cheques do período e verifica que a conta era assim conjunta. Então, que a premissa do fiscal dizendo que a conta não era conjunta cai por terra. Entendi. Mas daí ela só reduz a metade e eu estou derrubando integralmente agora. Entendi. Alguma outra pergunta? Não? Da minha parte, não. Pode votar, então. Eu acompanho o relator. Aí, Acompanho. Acompanho. eu também, por unanimidade, rejeitar as plenárias no mérito dar provimento parcial recurso para excluir da base de cálculo montante 14.56605. 53. 53. Edson de Freitas. Estou encaminhando por resolução. É um recurso voluntário, o acordo da DRJ Rio de Janeiro, que julgou improcedente de impugnação contra auto de infração, imposto de renda de pessoa física, omissão de rendimentos supostamente isentos por moléstia grave, no calendário de 2010. Tá? A questão é a comprovação de que da aposentadoria e da natureza do rendimento. E vou direto ao voto. Admissibilidade, ok. Dos valores recebidos, aposentadoria e moléstia grave. Não há controvérsia contra ser o recorrente portador de moléstia grave e aposentado. A fiscalização efetuou o lançamento sob a motivação de não se ter comprovado que os valores pagos decorriam de aposentadoria. O voto condutor do acordo de impugnação foi preciso ao abordar a prova constante dos autos, ao tempo do julgamento de primeira instância. No caso, para fazer a prova da natureza do rendimento pago, caberia ao contribuinte apresentar peças processuais relativas ao processo judicial de 1998, em especial a petição inicial, demonstrando o alcance de seu pedido e as decisões proferidas, a fim de comprovar a parte que foi deferida. Esclareça-se que a certidão número 12 de 2008 não é hábil a esse fim, uma vez que não especifica a qual período se refere o rendimento pago. Embora cite o decreto número 21.619 de 95, é de se registrar que a gratificação de encargos especiais foi instruída pelo decreto número 14.419 de 1990. Nesse ano, o contribuinte ainda estava na ativa, existindo a possibilidade de que seu pedido nos autos judiciais recaia sobre período anterior à sua aposentadoria. As razões recursais reiteram o argumento de se tratar de aposentadoria
tendo consulta extraída do site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, evidenciar resumo do dispositivo da sentença. Então, o contribuinte trouxe esse resumo do dispositivo da sentença. Julgo procedentes os pedidos para determinar o pagamento da gratificação e dos atrasados, acrescidos de juros e correção, a partir de março de 95, condenando o réu em custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Isso aqui é uma tela, provavelmente é saída de internet. Tá, deem uma olhada depois aí no processo. Acho que eu não citei aqui. Além disso, o recorrente sustentou ter solicitado o desarquivamento da ação judicial, não obtendo êxito até o momento da interposição do recurso, solicitando a interferência do Conselho junto ao Poder Judiciário. Não cabe ao presente Conselho colegiado diligenciar junto ao órgão jurisdicional para extração de cópias. Esse dispositivo aqui da 9784 fala em órgão administrativo, não órgão judicial. Quando da interposição do recurso, o recorrente informou que já havia solicitado o desarquivamento do processo judicial. Logo, o julgamento deve ser convertido em diligência para que o autuado seja intimado a acarrear aos autos cópia da petição inicial e das peças decisórias da ação judicial, a demonstrar o alcance do pedido e do deferido no âmbito do processo judicial, assinando-se para tanto o prazo de 60 dias. Após a juntada aos autos da manifestação do recorrente ou da cientificação da apresentação no prazo fixado, vêm os autos conclusos para julgamento. Então, é conhecer e converter o julgamento em diligência, o voto. Cléberson. Acompanho o relator. Aide. Acompanho o relator. Andréia. Acompanho. 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 Então, por unanimidade de votos, converteu o julgamento em diligência. 54. 54. 54 de João Teixeira da Silva. Recurso voluntário. Acórdão contra acórdão da DRJ Belo Horizonte, que julgou improcedente impugnação contra o auto de infração, imposto de renda da pessoa física, nos calendários 5 e 6, trata de acréscimo patrimonial descoberto, cientificado, lançamento 29 de 5 de 2009, transcreva os tópicos da impugnação, as emendas do acórdão de impugnação, e agora passo a discorrer sobre as razões recursais. Um primeiro tópico de tempestividade e depois adentra as inconsistências dos critérios do lançamento, vai tratar especificamente de mútuo. Aí eu discorro sobre os argumentos e sinteticamente, bem resumido, ao relatório. Admissibilidade. Diante da intimação em 8 de 3 de 2002, recurso interposto na segunda-feira, 9 de 4 de 2013, é tempestivo, preenchidos os requisitos, tomo conhecimento, inconsistências dos critérios do lançamento mútuo. O recorrente ataca rateio de receitas em partes iguais pelos 12 meses do ano, uma vez que, na falta de norma legal, deveria ser adotada a interpretação favorável ao contribuinte. Ele invoca o 106 do CPM. Além disso, sustenta que a desconsideração de contrato de mútuo por falta de prova da operação não poderia prosperar diante de depósito bancário e declaração da operação, inclusive de IPJ, bem como por ter havido empréstimo entre pai e filho e reciprocidade ativa para o passivo declarado, ou seja, aporte na empresa. Sobre o rateio, assevera o termo de verificação fiscal. Daí eu transcrevo o termo de verificação fiscal, os tópicos 18,
17, 18, 19, 20. Não tendo o recorrente apresentado documentação a evidenciar o momento de percepção dos rendimentos durante os meses do ano, a fiscalização adotou critério razoável para fins de apuração da variação patrimonial. Cito fundamentos legais, fundamentos normativos, estando respaldado pelo artigo 79b do decreto 5.844, isso corresponde ao artigo 8452 do Rio 99. Os artigos 106 ou 112 do CTN não são aplicáveis, eis que se não se cogita de nova lei a ser aplicado a fato ato pretérito e nem de dúvida na aplicação de lei a definir infração ou penalidade. Os empréstimos dados pelo recorrente para a empresa Universo Pneus foram considerados como os dispêndios aplicações, tendo sido apresentada a documentação acolhida pela fiscalização. O fato de o recorrente ter emprestado valores para a empresa não tem o condão de provar que tais recursos tiveram origem em anteriores empréstimos tomados pelo autuário junto de parentes ou amigos. Sobre os empréstimos tomados pelo recorrente, transcrevo do termo de fiscalização. Então, ele foi intimado e, em resposta à intimação, ele limitou-se a apresentar cópias reprográficas de 2 notas promissórias de sua emissão a favor de Geraldo M.O. Sobrinho. Deixa eu colocar aqui. Datadas de 20 dessas datas aí, relação de todos os valores emprestados ao ano, daí ele vai discorrendo sobre os empréstimos. Kleber vai falar que é em espécie, pai e filho, não teve juros, tampouco forma de pagamento. Geraldo, e assim ele vai discorrendo um a um pontualmente a cada ano e vai, por exemplo, Marcelo, cheques, terceiros, o senhor Marcelo recebeu a título de distribuição de lucros da empresa, a CT Comércio e Tecidos, não foi estipulado prazo de vencimento, ficando acertado que seria pago quando solicitado pelo senhor Marcelo, e assim vai discorrendo, empréstimo a empréstimo. Eu vou colocando os itens, para os senhores terem uma noção aí exatamente do contexto. Impugnação e recurso não foram instruídos com qualquer prova tendente a demonstrar a materialidade dos empréstimos tomados pelo recorrente. Durante o procedimento fiscal, não foram apresentadas apenas notas fiscais, foram apresentadas apenas as notas promissórias de folha 53 e 54, emitidas pelo recorrente em favor do Sr. Geraldo. A mera apresentação de notas promissórias não tem o condão de provar empréstimo, essa questão já foi por nós decidida por unanimidade. Eu transcrevo aqui o excerto da ementa pertinente, né? De novembro agora de 2019, a simples informação das declarações, nas declarações não é suficiente como prova do empréstimo, questão igualmente já decidida por unanimidade, um acórdão nosso, se não me engano, seria do Dr. Cleberson, de dezembro de 2019, entre familiares, mas não entre amigos, apresenta-se como razoável a não exigência de uma formalização do contrato de mútuo. Contudo, o contrato deve ser informado tempestivamente nas declarações de ajuste de mutuante e do mutuário, bem como haver prova da disponibilidade financeira do mutuante e, dependendo do montante envolvido, prova da transferência dos recursos. No caso concreto, o montante dos valores emprestados entre familiares demanda não apenas as informações das condições contratuais nas declarações de ajuste anual, e a prova da disponibilidade financeira do montante, mas também prova da transferência dos recursos. Além disso,
a não fixação de uma data de vencimento, tampouco de juros e formas de pagamento, enfraquece ainda mais a argumentação desacompanhada de provas hábeis e idôneas a demonstrar os alegados empréstimos. Exposto o voto por conhecer o recurso voluntário e negar-lhe provimento. Félix. Acompanho o voto do relator. Raide. Também acompanho o voto do relator. Andréia. Acompanho. Acompanhe. André. Acompanho. Então, por unanimidade, negar provimento. 55. Ele é de José Aires Amorim Abrão. É um recurso voluntário interposto em face de decisão da 4ª turma da DRJ Porto Alegre, que julgou improcedente a impugnação contra a notificação de lançamento, referente ao imposto de renda à pessoa física no calendário 2005, omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. E apresentou impugnação. Eu coloco os tópicos aí da impugnação. Nos termos da informação fiscal de folhas 36, a impugnação foi recepcionada como solicitação de retificação de lançamento, sendo confirmada a notificação de lançamento. Intimado, o contribuinte apresentou a impugnação em síntese alegando. Ele reitera aquelas alegações de nulidade, cerceamento de defesa e acresce argumentação de mérito acerca de resgate de valores aplicados em planos de previdência privada a não caracterizar fato gerador, o RESP 10.12.903. A seguir, transcrevo as emendas do acórdão de impugnação. Das razões recursais, eu destaco o argumento nulidade, cerceamento de direito, defesa por insuficiência de descrição e comprovação dos fatos, por ausência de embasamento legal e por ausência de documentos. Discorro sobre os argumentos aí do contribuinte, não só da nulidade, mas também passo a adentrar os argumentos dele de mérito, sobre aquela questão dos resgates aplicados em plano de previdência privada a não caracterizar o fato. Ao final, o contribuinte, dentro desse tópico de mérito, coloca: logo, o lançamento deve ser extinto por estar ausente a disponibilidade econômica ou jurídica de renda, ou proventos de qualquer natureza, devendo a restituição pretendida ser devolvida com juros Selic. É o relatório. A admissibilidade, intimado 16/3/12, interposto em 3/4/12, tempestivo, preenchidos os requisitos, tomo conhecimento, nulidade. Cerceamento ao direito de defesa por insuficiente descrição e comprovação dos fatos, por ausência de embasamento legal e por ausência de documentos. Segundo o recorrente, haveria cerceamento de defesa, insuficiência de descrição e comprovação dos fatos por não lhe terem sido informados a data de percepção dos rendimentos, a natureza dos rendimentos e o código de retenção na fonte, nem encarreadas aos autos e aos dígitos. A notificação de lançamento sustenta que a omissão do rendimento tributável sujeito ao ajuste anual, no valor de tanto, imposto retido na fonte sobre omissão de tanto, informados em DIF pela ponte pagadora HSBC Vida e Previdência Brasil S.A. e a omissão de rendimentos tributáveis de tanto, retido na fonte de tanto sobre omissão, informados em DIF pela fonte pagadora Bradesco Vida e Previdência S.A. Destarte, foram especificadas as DIFs como fonte dos valores apurados e da natureza jurídica de rendimentos tributáveis sujeito ao ajuste anual, bem como se indicou os valores dos rendimentos e as retenções nos moldes a que teriam de ser informados na declaração de ajuste anual, ou seja, rendimentos recebidos das pessoas jurídicas em telas e respectivas retenções sofridas no ano de 2005. As informações em questão são suficientes para motivar o lançamento. O artigo 9º caput e o artigo 11 do Decreto 70/2005 revelam que
A formalização da notificação de lançamento demanda apenas a juntada dos elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito, sendo a instrução da notificação de lançamento com os relatórios dos dados extraídos do sistema informatizado a partir das DIFs dispensável, eis que os dados podem ser diretamente reproduzidos na própria notificação de lançamento. Note-se que, apesar de não terem acompanhado a notificação de lançamento, as telas dos relatórios das DIFs extraídas do sistema informatizado instruíram os autos do presente processo administrativo, constando das folhas 25 a 29. O fato de não se ter informado nas notificações de lançamento o Código da Receita 3223 não ensejou qualquer prejuízo ao recorrente, eis que a própria argumentação da impugnação e do recurso, eu cito as folhas, revela que o recorrente pretende se valer de isenção pertinente a esse código, ao invocar a jurisprudência consolidada no RESP 1.012.903. 12.000. O enquadramento legal invocado na notificação de lançamento diz respeito ao lançamento de ofício com lastro na imputação de emissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e respectiva retenção na fonte de imposto ou omissão. Logo, não vislumbra ofensa aos artigos citados lá pelo contribuinte, impondo-se a rejeição da preliminar de nulidade por insuficiente descrição de comprovação dos fatos, por ausência de vazamento legal e por ausência de documentos. Mérito: resgate de valores aplicados em plano de previdência privada e não caracterização do fato gerador é o RESP. Apesar de sustentar que a notificação de lançamento não possibilita a compreensão da natureza do rendimento tributável imputado, sustenta estar ausente a disponibilidade econômico-jurídica de renda ou provento de qualquer natureza, em razão de se tratar de rendimento isento. Eis que não incide imposto no resgate de aplicações em planos de previdência privada, que não tenham reduzido a base de cálculo do imposto de renda ou reduzido quando o imposto é devido até o limite do que deixou de ser recolhido em função da dedução nos termos de entendimento veiculado no RESP, que é o tema repetitivo 62. O recorrente, entretanto, não carregou aos autos prova demonstrar o enquadramento na isenção concedida pelo artigo 6º, 8º-B da Lei 7713 de 88, na redação anterior a que lhe foi dada pela Lei 950, ou seja, não demonstrou que houve indevida cobrança de imposto de renda sobre o valor de complementação da aposentadoria e do resgate de contribuições correspondentes a recolhimentos para entidades de previdência privada ocorridos no período de 1 de 89 a 31 de 12 de 95, bem como não provou os termos de enquadramento da IN-SRF 588, lá que ele invoca, sendo do recorrente o ônus de provar o fato impeditivo em questão, não merece reforma ou acórdão de impugnação. Eu cito os fundamentos legais, e ainda que merecesse, seria impertinente a alegação de ser cabida, e ainda que merecesse, seria impertinente a alegação de ser cabida restituição com juros Selic, eis que a declaração de ajuste anual gerou imposto a pagar e não a restituir. Ele falou que teria dado imposto a restituir e queria Selic. Não é o caso, é só verificar as folhas 20 e 24 do processo. E suposto voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e o mérito negar o provimento. Quero? Esse plano de previdência dele era um PGBL? Não sei. O que eu sei é que o código de recolhimento está na DIF. Cadê? Eu falei, 32.2 alguma coisa, cadê? 32.23. 3223. Tem algum documento nos autos que mostra qual o tipo de previdência é essa? Isso por quê? Explico. Porque o rendimento ele é tributável quando ele é fruto de PGBL. De VGBL, não.
Mas a própria fonte pagadora informou em DIF, né? Informou. O fundamento do lançamento é a DIF. Então é PGBL, senão a própria fonte pagadora, o banco não saberia disso, né? Mas ele não entrou nessa linha, ele entrou na linha de aplicar o RESP e não trouxe documento. E também da questão do cerceamento de defesa lá da preliminar, né, de nulidade. Não, isso eu vi. O RESP, por que é que ele queria que aplicasse o RESP mesmo? Também só para entender isso aí. Ele diz que ele não tem muito claro, né, apesar de a notificação de lançamento não possibilitar a compreensão da natureza do rendimento tributado do imputado, sustenta estar ausente a disponibilidade econômica ou jurídica, ou provento de qualquer natureza em razão de se tratar de rendimento isento. Então ele diz que é isento e de acordo com a hipótese que trata o RESP. Tá, mas como é que ele chega a essa conclusão? Com base em que elementos que ele traz? Eu entendo que isso é um fato impeditivo e que, portanto, a prova seria dele. O que ele está querendo dizer é que se fosse um VGBL seria isento. Entendeu? Não incide imposto no resgate de previdência que não tenha sido base de incidência do imposto. Não é só isso não. Ele fala que os rendimentos dele foram pagos lá naquele período do passado, período de isenção. Então, quando ele faz a complementação ou quando ele faz o resgate, teria isenção nos termos do termo repetitivo. É do período de 89 a 95. Isso. Pois é isso que eu estou querendo entender. É que nesse tempo se pagava imposto de renda na hora que resgatava. Na fase do diferimento, do pagamento. Não se podia utilizar, parece, para deduzir o imposto de renda. Não podia. Então também se não podia, era igual o VGBL hoje. Lá na frente também no resgate não incidiria, não é isso? Aí os resgates com base nesses depósitos feitos nesse período, foi decidido que não caberia incidir imposto de renda. É o que acontece com o VGBL hoje. É mais ou menos esse o raciocínio. Entendi. Só que ele não comprovou que os pagamentos... Parte do empregado, né? Parte do empregado. Só que ele não comprovou que os pagamentos foram feitos nesse período, é isso que você está dizendo, né, Pinheiro? Olha, o processo ele é bem pequeno, são 89 páginas, tá? Ele vem aqui, primeiro ele já começa com a impugnação, a impugnação é instruída daí com RG, vem com a notificação de lançamento, daí já é o que a DRJ, o que a Receita juntou a partir do sistema, que é a declaração de ajuste anual, daí passa para as DIRFs, em seguida uma cópia da notificação de lançamento, passa para a informação fiscal, que trata daquela questão de uma RL, vem a impugnação, né, que daí ele agrega as questões de mérito. Essa impugnação ela está instruída com uma impressão que trata do STJ, Tribunal de Cidadania, uma notícia. Depois vem as razões do recurso especial, aqui o relatório, o acórdão que ele cita. Vem uma tela do SUCOP, vem algumas telas de sistema, AR, já vem o acórdão da DRJ, não tem documento nenhum. Depois do acórdão da DRJ vem o recurso voluntário, com o recurso voluntário, novamente... Prova que os recolhimentos feitos para o Fundo de Previdência Complementar foram feitos nesse período aí, de 89 a 95. Pois é o que eu estou dizendo, não tem documento nenhum. Ok, para mim está ok. Cleverson. Eu acompanho o voto do relator. Aide. Acompanho o voto. Acompanho. Por unanimidade de votos, rejeitar preliminar e no mérito negar provimento ao recurso voluntário. 56. 56. Leon Max Valanzi.
É um recurso voluntário contra acordo do RJ Brasília, que julgou em procedente de impugnação contra a notificação de lançamento, referente ao imposto de renda à pessoa física, no calendário 2004, emissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física. O lançamento é com base em DIMOB, na impugnação, em síntese, se alegou que o beneficiário correto seria o espólio de uma outra pessoa, havendo erro na DIMOB. Eu transcrevo a seguir as emendas do acordo de impugnação e adentro a resumir a seguir as razões do recurso. Há um primeiro argumento de tempestividade, a seguir trata da DIMOB. Essa questão do erro que apresentaria uma DIMOB retificadora, este é o relatório. Quanto à admissibilidade, a intimação é em 11 de 1 de 2012. O recurso é interposto em 2 de 2 de 2012, tempestivo, preenchidos, tomo conhecimento, uma vez preenchidos os requisitos, de modo o recorrente sustenta que os aluguéis omitidos do importe de 92 mil e os quebrados são renda do espólio de Maurício Malanzi, tendo havido indevida informação de seu CPF na DIMOB ao invés do CPF do espólio. Para comprovar suas alegações, apresentou com a impugnação a declaração de ajuste anual do espólio, em que consta a informação de um rol total de rendimentos tributados recebidos de pessoa física exterior de 85.005,09 e a informação de ser o recorrente o inventariante. Com o recurso voluntário foi carregado aos autos excerto de DIMOB retificadora em que se especificam aluguéis, tendo o espólio como locador a totalizar 90 mil. Isso é 95 mil, menos uns 4 mil de alguma coisa, está lá nas folhas 45,52. Estando desacompanhada de outros elementos probatórios, a retificação da DIMOB não se constitui em prova robusta de ter havido erro na declaração original. Além disto, no caso concreto, apresentou-se apenas exceto de DIMOB retificadora, de folhas 45,52, incapaz de evidenciar que os aluguéis atribuídos ao recorrente em DIMOB original, no importe de 90.276,46, tenham sido excluídos e reincluídos como sendo de titularidade do espólio no momentante de 90.262,62. Além disso, a declaração do espólio revela rendimento recebido de pessoa física exterior no montante de 85.005,09. Cito sempre as folhas. Portanto, não tendo a prova apresentada pelo recorrente o condão de comprovar suas alegações, não merece reforma o acórdão de impugnação. Voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Alguma pergunta? Eu estou avaliando aqui, presidente. Ele é o inventariante, né? É isso, doutor Pinheiro? Recorrente ao inventariante? Se o senhor abrir a declaração do espólio, consta o campo lá o nome do Leon como inventariante. É porque me chamou a atenção porque está se baseando num documento de terceiro, né, de DIMOB, né? E a DIMOB indicou o CPF dele, autuado, notificado, no caso, é uma notificação, se não me engano. É uma notificação de lançamento. Sim, mas está se baseando no documento de terceiro e esse documento de terceiro foi retificado, né? Eu não sei se foi. Foi apresentada uma retificadora. Agora eu não tenho como saber se excluiu valores do espólio e se esses mesmos valores do espólio foram reincluídos para ele. Se os valores batessem exatamente nos centavos, eu poderia até presumir isso. Mas o valor que está na declaração do espólio, como recebido de pessoas físicas exterior, não fecha com o valor da DIMOB original,
trazida pelo lançamento e não fecha com os valores especificados no excerto que ele me trouxe da DIMOB, especificando o nome do espólio, porque ele não trouxe a DIMOB retificadora na íntegra, ele só trouxe algumas páginas dela nas quais constam imóveis para o espólio. Se eu somar esses valores, não fecha com o que foi lançado, não fecha com o que foi declarado, nada fecha. São valores até próximos, 85 mil, Agora, 90 mil. eu creio que mantendo o documento é temporário também. De certa forma, há uma fumaça do bom direito aí. Possa ser que... O doutor Raide, esse raciocínio, então, eu fiz inicialmente, só que o que me faz pensar um pouco diferente, ou ao menos é um elemento importante para mim, é que ele é um inventariante. Então ele teria total condições de trazer outros elementos. Se estivesse falando uma troca de CPF entre dois terceiros, entre duas pessoas sem nenhuma vinculação, eu acho que realmente não seria procedente aqui, porque teremos que aprofundar isso. Porque até seria difícil. Quais os outros argumentos, doutor Cleber, que o senhor fala? Não, é quando informa o CPF de um locador e é outro. Mas quais os outros documentos que o senhor fala? O contrato de aluguel, ele é o inventariante, recibo. Como ele é o inventariante, ele teria total controle, o controle da situação dessa locação, né? Não seria rendimento dele, mas ele teria o total controle. É como a situação dele é semelhante a um sócio de uma empresa. O sócio teria condições de apresentar documentação da empresa, ainda que não fosse referente a rendimentos como sócio, sim receitas da pessoa jurídica. Esse ponto só que eu acredito que o raciocínio do doutor Pinheiro estaria coerente pelo fato do interessado poder trazer mais documentos aqui. Diferentemente, como eu digo, se fosse uma outra situação de pessoas que não tinham vinculação. Aí eu acho que seria exigir demais a questão da DIMOB, né? O que o senhor acha, doutor Raide? Estou vendo o que é que disse a DRJ aqui sobre... O problema, doutor Cleves, caiu. A gente vai, o que a gente estava dizendo, a gente vai na DRJ. A DRJ fala que o contribuinte aduz exatamente isso, que houve uma troca do CPF, por ser ele o inventariante e tal, e que na peça impugnatória o que o contribuinte junta é apenas a PIPF do espólio, que de fato esse 85 mil não bate com valor. Possa ser que tenha declarado errado, omitido 5 mil, pode. Aí o que a DRJ diz, também não consta que o interessado tenha sido diligenciado junto à citada administradora, no sentido de obter uma declaração visando ratificar suas alegações ou mesmo exigir a apresentação em tempo hábil de uma DIMOB retificadora. Aí ele vai, apresenta a retificadora e agora a gente não aceita. Se completa ou não, se ele não traz completa, mas que houve uma retificação, houve. Isso tá. Entendi. Essa retificadora ela é posterior, né, doutor Pinheiro, a todo o procedimento, né? Olha, a retificadora, ela consta aqui, cadê? Declaração recebida pela internet, data de 23/11/2007. Daí vem, o que é isso daqui? DIMOB,
retificadora sim. Então, essa retificadora é do 23/11/2007. Tá? O acórdão da DRJ, ele é de 20 de outubro de 2010. A retificadora é anterior. O lançamento, de quando é o lançamento? Deixa eu ver se coloquei aqui uma forma rápida para ver. Não, eu vou ter que ver no processo. A impugnação é de 23 de outubro de 2007. A impugnação foi protocolada 23 de outubro de 2007. E a retificadora, cadê lá a tela de transmissão? 23 de novembro de 2007. Ela é posterior à impugnação. O senhor sugere, doutor Raid, uma diligência, é isso? Eu acho que é uma medida mais justa, né? Pelo menos uma diligência. E, de fato, a gente está falando o lançamento baseia-se na DIMOB. A DIMOB é um documento terceiro, tudo bem, mas a notificação foi baseada justamente nela. Apesar de ser um documento de terceiros, a DIMOB, ela é informada na Receita Federal. Há uma retificação dessa DIMOB, do documento que causou a notificação de lançamento, após a própria impugnação, né? E eu não posso dizer que se ela foi retificada, se esses imóveis já constavam lá. Porque não se pode esquecer que o espólio declarou imóveis. Então, esses valores aqui já podem ser aqueles declarados inicialmente pelo imóvel. E o contribuinte, ou notificado, pode ter outros imóveis e também está constando na de imóvel. A forma como ele me apresenta a prova, ele não faz prova de nada. Quais seriam os termos da diligência, Reide? isso aí é a mesma forma, no meu ponto de vista, basicamente é a mesma discussão no caso de uma DIF. A DIF apresentada informava um rendimento de 10 mil. A contribuição, não recebi esses 10 mil, recebi 8. Vai lá na fonte pagadora e erro na DIF, diligenciar nas pessoas que pagaram. E retifica lá, apresenta retificadora, a gente não aceita porque foi depois. A gente nunca pensou dessa forma, com essa rigidez. Há uma retificadora aqui num documento que baseou a notificação do lançamento. Só tem que confirmar se realmente foi a retificadora, se esse valor. Só pensar numa eventual diligência, nos termos, mas porque há uma plausibilidade aqui grande, né? Eu entendi, entendi, doutor Raid. Só que tem a questão que ele tinha total controle, né? Porque ele é um inventariante também, né? Ele já podia ter trazido as provas. Né? Aí o senhor ponderou lá a decisão da DRJ, só que a retificação foi até anterior, né? Mas quer dizer, a retificação foi posterior à decisão, né? Não, posterior à impugnação, pelo que o Pinheiro falou. Mas não analisei, doutor Cláudio. Não, que o doutor Pinheiro falou. Pelo que eu vi aqui na folha 45, há um recibo de entrega de declaração de pessoa jurídica como declarante e a administradora de imóveis. Aqui consta como data 23/11/2007. O acórdão, ele é da sessão do dia 20 de outubro de 2010. Então o acórdão foi antes. Depois. Depois. 3 anos depois.
é 2010 e a outra é de 2007. Isso. Tá, mas aí essa cópia da retificadora, ela só consta nos autos depois da decisão. Sim. Porque a DRJ falou. Aí, doutor Cleber, eu vou citar mais uma... Mas aí, doutor Raide, a DRJ falou, mas o documento é de 2007. Sim, ela não foi olhar. Isso, ela não foi olhar. Aí eu vou falar mais um ponto que o senhor sempre costuma trazer, assim, no nosso procedimento administrativo fiscal, em relação ao formalismo moderado. Aqui estamos tratando da pessoa física, e se o senhor vê o recurso, tanto recurso quanto a impugnação, não há atuação de um advogado, do escritório, né, como o senhor às vezes fala, ele tinha toda como se diz, esse apoio por trás. Aqui não há, é bem simples mesmo, e ele traz o que a DRJ falou, ele trouxe. Se a DRJ falasse, não, deveria trazer mais documentos, contrato de locação, eu acho que ele também ele teria trazido. Então, a diligência seria... A diligência seria útil trazer os dados da DIMOB referente aos 2 CPFs, para ver as informações, e além disso, confirmar junto à administradora dos imóveis, confirmar, talvez não seja a palavra adequada, seria obter, né, junto à administradora, documentos que comprovem que os valores que se referiam a uma locação do espólio, né? O locador era o espólio, é isso? Seria mais ou menos assim? Essas 2 etapas? Eu acho que sim, doutor Cleverson. Tá razoável. O senhor, doutor Pinheiro, o senhor não... Vencido. O senhor Foi acha caso vencido. Oi? O senhor não acha que não há necessidade... Para mim, já os elementos suficientes já me possibilitam a decisão. Os elementos presentes no processo são suficientes para a decisão. Tá bom. Então, Cleverson. Tá certo. Eu acredito que está razoável as ponderações do doutor Raide nesse caso aí. Eu vou divergir, então, no caso, seria para entender que os autos ainda não estão instruídos suficientemente para proporcionar o julgamento, né? Então, eu converteria em diligência. Raide também, né? Exato. Andréia. Acompanho a diligência. A diligência. Diligência. Comprar divergência. Eu também. Então, resolve os membros colegiados, por maioria de votos, converter o julgamento de diligência nos termos do voto do redator designado. Aí você faz? Vencido o conselheiro. Posso fazer. Agora, eu só preciso, doutor Cleverson, em 1 minuto aí, me diga mais ou menos não os termos, mas os quesitos. Né? Os quesitos, pedidos. Não, a ideia, até todos podem colaborar, mas acho que o primeiro seria encaminhado para a unidade juntaria a cópia da DIMOB, né, referente ao ano calendário, original e retificadoras, na parte das informações vinculadas aos 2 CPFs, né? CPF do falecido, né? Pela informação de espólio, e do recorrente. E o contrato de locação também, não é? Não, mas isso é a unidade da Receita. Aí, no momento que ela faz isso, ela junta os autos
ela também faria uma solicitação para a administradora, então, para que essa pudesse apresentar os documentos que comprovem os dados informados em DIMOB, especialmente o beneficiário, né? Os montantes pagos, porque está tendo divergência entre valores declarados. Valores, é isso. Aí, porque agora eu acho, né, doutor Pinheiro, que na verdade é mais de um imóvel, né? São vários. São vários imóveis, Aí pode dar essa divergência. Quanto maior o número de imóveis, é mais fácil dar uma divergência de valores, né? Oficie-se a administradora para que colacione, né, ou preste esclarecimentos. Juntando documentos. O que é importante nós sabermos? Pode até perguntar se o dado original lá da DIMOB, o dado da DIMOB original relativo ao CPF do inventariante, se é indevido, se isso é indevido. Se os pagamentos eram todos, tinham como beneficiário o espólio. Pode fazer perguntas assim, né? Para que a administradora responda. No caso, a DIMOB original, doutor Raid, a fiscalização se baseou, né? Então tem inclusive os valores, né? A data de entrega. Essa seria a pergunta principal. E se não for, poderia, então, que anexe, então, cópia dos documentos que possui, demonstrando que o locador é o espólio. Isso. Então, resolve os membros, por maioria de votos, converter os julgamentos de urgência nos termos do voto do redator designado. Vencido o relator, que votou por julgar o mérito. Designado de voto vencedor, conselheiro Raid. 57, André. 57, Cristiane Andréa Franceschini. Trata de recurso de ofício contra a decisão proferida pela TRJ, que julgou no sentido de acolher as preliminares de ilegalidade passiva da contribuinte e de falta de observância de formalidades legais para configurar a presunção de omissão de rendimentos contra o responsável solidário, senhor Humberto Franceschini. Passando aqui para o voto. O processo, ele trata da exigência de... Mais de 2,5 milhões? Ué, mas então não podia... Não, já pode, né? A sessão de setembro... Já não, pode... Esse aqui é da medida judicial. É um dos que tem medida judicial. Ah, tá. Tá. Ok. Viu? Uhum. Então, o presente processo, ele trata da exigência de imposto de renda, pessoa física, decorrente da apuração de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada. A decisão de piso acolheu as preliminares de ilegitimidade passiva de Cristiane André Franceschini e de falta de observância de formalidades legais para configurar a presunção de omissão de rendimentos contra Humberto Franceschini. Cabe inicialmente destacar que, conforme se constata no termo de verificação fiscal, foi instaurado procedimento de fiscalização em face da contribuinte Cristiane, com o objetivo de verificar a divergência entre o rendimento recebido informado em declaração de imposto de renda pessoa física, no valor de R$ 23.150, e uma movimentação financeira apresentada na declaração de informações sobre movimentação financeira, referente ao ano calendário de 2011. Durante o procedimento fiscal, o sujeito passivo apresentou os extratos bancários do Banco Santander, de janeiro a dezembro de 2011, e em relação à conta corrente do Banco Bradesco, informou que a conta é movimentada, utilizada por seu pai, Humberto Franceschini, apresentando na oportunidade cópia autenticada da procuração de Cristiane Andréa para o senhor Humberto,
de 2004 para movimentar tal conta, declaração do senhor Humberto atestando ser o responsável pela movimentação da conta, correspondências do Banco Bradesco no endereço de Humberto, microfilmagem de cheques assinados pelo senhor Humberto e microfilmagem de saque efetuado pelo senhor Humberto. Apresentou ainda comprovante de endereço do pai e informou que o documento, extrato relativo à movimentação financeira dessa conta corrente, devia ser solicitado ao senhor Humberto nos termos da súmula 32 do CARF, segunda parte. Não obstante toda a documentação apresentada pelo contribuinte, que atribuiu a titularidade dos valores movimentados ao senhor Humberto e afirmou que desconhecia o montante dos valores transacionados e que apenas emprestou a conta, pois o senhor Humberto tinha restrições bancárias, foi realizado o lançamento contra a senhora Cristiane, nos termos do artigo 42 da Lei 9.430, incluindo o senhor Humberto na condição de responsável solidário. Foram apresentadas impugnações, tanto do senhor Humberto, em que relata ter tomado conhecimento de que sua filha estava sob ação fiscal, por ser titular de conta corrente bancária utilizada por ele para suas atividades comerciais, e aponta nulidade do auto de infração por ausência de intimação regular do responsável solidário por parte da autoridade fiscal para se manifestar sobre os fatos apurados antes de apontá-lo como responsável solidário do levantamento fiscal arbitrário. Como da senhora Cristiane, objetivando comprovar que o lançamento padece de ilegitimidade passiva e ofensa ao princípio da legalidade, vez que teria esclarecido à autoridade fiscal que não era titular dos recursos movimentados na conta bancária, caso em que, conforme previsão legal, o lançamento deveria ser efetuado em nome do terceiro que efetivamente movimentou os recursos. Diante dos fatos alegados e da documentação adunada aos autos, a DRJ afirmou convencimento no sentido de que a senhora Cristiane não deve figurar no polo passivo da exigência tributária nos seguintes termos, em que eu cito aqui, eu transcrevo a decisão, que no final diz o seguinte: da análise dos documentos juntados aos autos e esclarecimentos apresentados pelo interessado e pelo devedor solidário, impôs concluir, da mesma forma que a autoridade fiscal, no termo de verificação fiscal acima citado, que Cristiane André Francisco não deve figurar no polo passivo da exigência tributária ora questionada. Portanto, impõe-se reconhecer que o lançamento em questão apresenta erro na identificação do sujeito passivo quanto a Cristiane, ferindo o disposto no artigo 142 caput da Lei 5.172 CTN, que, por ser esse o motivo, essa contribuinte deve ser afastada do polo passivo da exigência tributária. No que tange ao senhor Humberto, a decisão de piso entendeu que não há amparo legal para aplicar contra ele a presunção de omissão de rendimentos por depósito bancário sem a comprovação da origem, conforme destacado adiante. Eu cito aqui, e no final a DRJ diz: portanto, se Humberto não foi regularmente intimado a demonstrar a origem dos valores depositados na conta bancária em questão, não há amparo legal para aplicar contra ele a presunção de omissão de rendimentos por depósitos bancários sem comprovação. Entendo que não merece reparos a decisão de piso. Pela análise do conjunto probatório adunado aos autos, bem como os esclarecimentos apresentados pela senhora Cristiane e pelo senhor Humberto, sai claro que Cristiane não deve figurar no polo passivo do lançamento tributário, por ter sido demonstrado que o lançamento efetivamente apresenta erro na identificação do sujeito passivo, nos termos em que dispõe a segunda parte da súmula CARF número 32. Quanto ao senhor Humberto, não cabe a manutenção da exigência fiscal quando não há nos autos a comprovação de que a autoridade fiscal o tenha intimado para prestar esclarecimento sobre os recursos movimentados na conta corrente bancária em questão, não sendo possível a presunção legal no presente caso. Minha conclusão, por todo exposto, conheço do recurso de ofício e nego-lhe provimento. Cléberson.
Eu estou lendo aqui Uhum. a DRJ, a fundamentação. A doutora André, só para confirmar aqui, a DRJ entendeu que o lançamento era improcedente. Exato. Improcedente, né? Bom, da minha parte, estou convencido, presidente. Pode votar. Para acompanhar a relatora, no sentido de negar provimento ao recurso de ofício. Aide? Acompanha o relator. Acompanho. Rodrigo? Acompanho. Então, por unanimidade, votos negar provimento ao recurso de ofício. 58, Matheus. Item 58. Paulo Bezerra de Melo. Final 2006-01. Pois bem, foi efetuada a notificação de lançamento do imposto de renda pessoa física para o exercício de 2002, ano calendário 2001, devido a alterações dos valores informados pelo contribuinte na DIRPF, a título de rendimentos tributáveis, imposto de renda retido na fonte. O contribuinte foi cientificado do lançamento, apresentou impugnação, alegando em síntese que o recolhimento do imposto de renda retido na fonte é de competência da fonte pagadora e não do contribuinte. Invocou ainda isenção de tributação no que se refere aos honorários advocatícios, por força do disposto no artigo 46 da Lei 8.541, juntou os documentos. Sobreveio julgamento proferido pela DRJ, que considerou o lançamento procedente com manutenção do crédito tributário exigido. Transcrevo a ementa. O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs recurso voluntário, reprisando os argumentos tecidos em sua impugnação, além de suscitar a decadência do crédito tributário. Passo ao voto. Juízo de admissibilidade, o recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos, portanto, dele toma conhecimento. Preliminar e prejudicial de mérito, prescrição e decadência. Inicialmente, o recorrente alega que o crédito tributário em questão não seria mais exigível, eis que o mesmo estaria, abre aspas, prescrito, fecha aspas. Alega, pois, que o fato gerador teria ocorrido na data em que publicado o acórdão. Afirma ainda que o acórdão que deu origem ao lançamento ocorreu no ano de 98, e o mesmo foi realizado no ano de 2006, quando o prazo legal para o lançamento decai em 5 anos. Não havendo mais possibilidade da cobrança de crédito tributário, ao final invoca o artigo 173 do CTN. Contudo, a argumentação não procede. Ao começar, o fato gerador do imposto de renda pessoa física ocorre no dia 31 de dezembro do ano calendário, transcreva a súmula CAF 38.
que revela ser um fato gerador complexível. Dessa forma, o fato gerador do imposto de renda no calendário 2001 ocorreu em 31/12/2001, sendo este o termo inicial para a contagem do prazo decadencial previsto no artigo 150, parágrafo 4 do CTN. Assim, a autoridade administrativa teria até 31/12/2006 para homologar o pagamento, sob pena de homologação tácita, tendo visto que o contribuinte autuado teve ciência do lançamento tributário em 5/12/2006, não há que se falar em decadência e ainda não há que se falar em prescrição intercorrente. O processo administrativo fiscal, cito a súmula CARF 11. Dessa forma, rejeita a preliminar de prescrição suscitada pelo recorrente, bem como a arguição de decadência do crédito tributário lançado. Passo ao enfrentamento do mérito. Por razões recursais, o contribuinte alega que o crédito tributário deveria ser cobrado da parte sucumbente da demanda judicial, uma vez que os valores recebidos pelo recorrente são oriundos de ação judicial movida para recebimento de valores referentes à diferença salarial. Assim, entende que a responsabilidade pelo recolhimento do tributo, caso fosse exigível, seria da fonte pagadora. O recorrente também alega que, aí eu transcrevo, esclarece o douto juiz da 31ª vara do trabalho, que o salário do autor por si só não permitia a incidência de qualquer percentual relativo ao imposto de renda, sendo certo que a SRF emitiu tabela beneficiando o contribuinte com isenção em razão de sua faixa salarial e que o montante apurado refere-se a mais de 10 anos de salário, daí o porquê do elevado valor de sua totalidade, não mês a mês. Afirma ainda que se o imposto já foi recolhido pela SEDAI, não seria lícito o dever de recolher novamente, visto que o fato gerador é único e, por sua natureza, não permite duas tributações, de forma que a Fazenda Nacional estaria se locupletando sem causa. Pois bem, inicialmente, no tocante à responsabilidade tributária pela retenção e recolhimento do imposto sobre os rendimentos auferidos pelo recorrente, conforme esclarecido pela DRJ, essa cabia à fonte pagadora, conforme 46, contudo, na hipótese da fonte pagadora não ter cumprido a obrigação de reter o imposto de renda, na qualidade de responsável tributário, o beneficiário não pode se eximir de incluir a totalidade de rendimentos como tributáveis na correspondente declaração de rendimentos e submetê-los à tributação por meio do cálculo do ajuste anual. Isso porque, a partir da edição da Lei 8.134 de 90, a Lei da Responsabilidade Atribuída à Fonte Pagadora pela retenção, recolhimento do imposto de renda na fonte, na medida em que os rendimentos fossem percebidos, a legislação determina que a apuração definitiva do imposto de renda da pessoa física seja efetuada na declaração de ajuste anual. Inclusive, essa questão já está superada neste colegiado, tendo sido, inclusive, objeto de súmula, conforme se depende abaixo, aqui eu cito a súmula CARF, número 12. Dessa forma, tendo a disponibilidade econômica do rendimento correta a sua inclusão no polo passivo da demanda. Cabe esclarecer ainda que o recorrente, ao preencher a declaração de rendimentos relativo ao ano calendário de 2001, deduziu a quantia de 54.000 a título de imposto de renda retido na fonte, mas não consta dos autos qualquer elemento de prova hábil a comprovar a referida retenção. Dessa forma, correto foi o procedimento adotado pela autoridade fiscal em excluir o valor de 54.000 como imposto de renda retido na fonte, na declaração de rendimentos apresentado pelo contribuinte para o exercício de 2002, ano calendário 2001. Para além do exposto, sobre a forma de apuração dos rendimentos recebidos acumuladamente, tem posicionamento diverso adotado pela decisão de primeira instância. Aqui eu esclareço o julgamento do recurso extraordinário 614.406, Rio Grande do Sul. De acordo com a referida decisão, o critério de cálculo dos rendimentos recebidos acumuladamente representa transgressão aos princípios da isonomia, na forma como adotada pelo artigo 12 da Lei 7.713, conduzindo a uma majoração da alíquota do imposto de renda. Dessa forma, é necessário que o dimensionamento da obrigação tributária observe o critério quantitativo dos anos calendários em que os valores deveriam ter sido recebidos e não foram. Em outras palavras, afastado do regime de caixa, o Supremo Tribunal Federal acolheu o regime de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física. A decisão ela é definitiva, dessa forma, entendo que o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados percebidos no ano calendário
Em epígrafe, deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculados de forma mensal e não pelo montante global pago extemporaneamente. Não há que se afastar toda obrigação tributária, mas tão somente ajustar a base de cálculo, o que não implica na inovação dos critérios utilizados para motivar o lançamento. Por fim, cabe reforçar que, com relação aos honorários advocatícios, tais quantias já foram deduzidas pelo contribuinte no cálculo do ajuste anual, uma vez que o rendimento tributável informado da correspondente declaração de rendimentos foi pelo líquido, já descontados os honorários. Então, voto por conhecer do recurso voluntário para rejeitar a preliminar, afastar a prejudicial de decadência e do mérito da parcial provimento para determinar em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente relativos ao ano calendário o recálculo do imposto sobre a renda com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda oferida mês a mês pelo contribuinte, regime de competência. Este é o meu voto. Bom, esse aqui tem um repetitivo, né? Então eu não vou colocar o ano, não. Ederson. Eu acompanho o voto do relator. Aide. Acompanho o voto. Acompanho. Acompanho. Então, acordo menos colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, dar provimentação ao recurso voluntário para determinar o recálculo do imposto, conforme o regime recebido acumuladamente emitido pelo contribuinte, com base em tabelas e alíquotas do próprio regime de competência. Se mais benéfico ao contribuinte. Tá? Vamos colocar isso no final. O 59 é igual. O 60, Andréia. O Mero Corrêa. Vou passar logo para o voto. O presente processo de notificação de lançamento de imposto de renda pessoa física relativo ao ano calendário de 2015, decorrente de procedimento de revisão da declaração de ajuste anual, em que foi constatada a seguinte infração: rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave, ou por acidente em serviço ou por moléstia profissional, não comprovação da moléstia ou sua condição de aposentado, pensionista ou reformado, bem como compensação indevida de imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos declarados como isentos. De acordo com a fiscalização regularmente intimada, o contribuinte apresentou laudo médico emitido em 2018, o qual não atesta a partir de quando a moléstia grave foi constatada. Assim, não tendo comprovado a doença grave no ano calendário de 2015, houve lançamento dos rendimentos omitidos, conforme DIF enviada pela fonte pagadora. A impugnação apresentada, o contribuinte esclarece que requereu novo laudo pericial junto à Unesp, tendo em vista que o laudo apresentado à fiscalização não continha a informação do início da doença, mas a juntada do novo laudo, a folha 31. A decisão proferida pela DRJ entendeu que o laudo oficial de folha 12, emitido pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, no qual consta que o contribuinte é portador de moléstia grave, glaucoma, CID H40.1, cegueira irreversível, não tem data determinada do início da moléstia, razão porque não considerou a isenção para o ano calendário de 2015. Embora a DRJ não tenha se pronunciado sobre o laudo apresentado pelo contribuinte à folha 31, se referindo apenas ao de folha 12, com base no artigo 59, parágrafo 3º do decreto 70235, passo a análise. Pois bem, a isenção invocada é prevista no inciso 14 do artigo 6º da Lei 7.713, de 88, com suas posteriores alterações, e que eu cito.
Cito também a redação do artigo 30 da Lei 9.250. Conforme se verifica da acusação fiscal, a lide se restringe apenas ao fato de o contribuinte ser apresentado laudo médico sem indicar a partir de quando a moléstia grave foi constatada, não comprovando desta forma a doença grave para o ano calendário de 2015. O laudo apresentado à folha 12 indica, no item 2, relatório de exames efetuados, acuidade visual, que é o exame para verificar a aptidão do olho para distinguir os detalhes espaciais, identificar a forma e o contorno dos objetos. A baixa acuidade visual ocorre quando o nível de visão, mesmo com a melhor correção óptica, permanece inferior ao considerado normal. Indica que o examinado é portador de glaucoma CIDH 40.1, com quadro estável, cegueira irreversível, olho esquerdo, e possibilidade de controle da progressão olho direito. O examinado é portador de cegueira monocular. Posteriormente, apresenta laudo médico de folha 31, que atesta que a doença foi constatada a partir de 2003. Cabe ainda destacar que a isenção do imposto de renda não está restrita à perda de visão em ambos os olhos, na medida que inclui a cegueira monocular, de acordo com o anunciado da súmula CARF número 121. Dessa forma, diante do conjunto probatório adunado aos autos, entendo que restou comprovada a doença grave para o ano calendário de 2015, razão pela qual o contribuinte faz jus à isenção. Por tudo isso, constituído do recurso voluntário e dou-lhe provimento. Cleberson. Eu acompanho a relatora. Aí, Relator. Acompanho. então, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário. 61 e 62 são repetitivos. Intervalinho? Sim. 5 minutinhos, hein?